Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo sobre nossa estratégia no BOVA11, né? O straddle, muitas vezes strangle, ou seja, aquela operação em que a gente sempre está vendendo call e put e tentando ganhar aí alguma taxa, né? Esse mês, infelizmente, não foi muito bom, né? Essa alta do BOVA aqui não foi muito bom para nossa estratégia, tinha um range aqui onde a gente teria lucro, ele não ficou. E aí eu vou mostrar o que aconteceu e mostrar também como que eu fiz a rolagem aí da operação, né? Porque a call ficou muito dentro do dinheiro. E aí eu vou mostrar como que eu fiz essa rolagem aí, tá? Para quem não me conhece ainda, me chamo Edivane, criador aqui do canal Foco na Renda. E esse vídeo aqui é de uma playlist aí onde todo mês a gente faz essa operação aqui, né? Na conta real lá, no BOVA11, e vai mostrando aí o que está acontecendo, tanto os lucros como os prejuízos, né? A gente não está escondendo nada aqui, tá? Então o que a gente tinha? A gente estava vendido Nicole e Put aqui do 130, tá? Essa região. Vou até olhar aqui na planilha, porque aqui tinha qual era a região, né, que a gente precisava que o ativo ficasse para a gente ter lucro, ou seja, precisava que o BOVA ficasse entre o 124,85 e o 136,87. Claro que quanto mais ele não chegasse próximo dessas regiões aqui, seria melhor para a estratégia, né? O ideal é que ele ficasse ali o mais próximo do 130, né? Onde eram os strikes vendidos. Mas aqui a gente já vê o seguinte: no dia do que eu fechei aqui a operação, né? Que eu fiz a rolagem, o ativo tinha subido e estava lá em 140 e 41. Quando eu abri a operação, ele estava em 130 e 93. É isso, eu tô falando aqui do ativo BOVA11. E aí a gente tinha vendido 200 puts aqui do BOVA11, do Strike 130, e 150 calls do Strike 130, né? Eu acabo vendendo mais puts, né? Porque como eu tenho essas puts aqui longas, né? No caso de queda, elas vão ajudar a segurar um pouco aí, né? Na alta eu não tenho nenhuma proteção, vamos dizer assim. Proteção é mesmo uma questão do BOVA ficar aí no intervalo. E aí a gente já vê aqui que a call que eu tinha vendido lá por 4,70 eu tive que recomprar por 10,60, né? Afinal de contas o ativo saiu de 130 e foi para 140 e 41. E na put aqui eu tive lucro, né? Eu vendi por 1,63 e recomprei lá por 6 centavos. Vocês já devem ter percebido que eu não gosto, né? Quando o ativo sobe muito, eu não gosto de deixar a call aqui lá na mesma região, né? Eu não faço só. Muitas vezes eu não faço só a rolagem. Quando o ativo sobe pouco, tudo bem, eu até faço só a rolagem do mantendo o strike. Mas quando ele sobe muito, eu acabo tentando subir esse strike também. Enfim, então aí no mês de setembro, isso aqui gerou um prejuízo para a gente, né, de R$ 571, que seria aí 32%, levando em conta o que eu gastei com as puts longas, 1.735, e 14% levando em conta a margem da call, né? Isso aqui, essa margem é quando eu montei a operação. Tanto que a margem eu calculei lá de novo, né? Usando a calculadora da B3, né? Uma vez que a call ficou dentro do dinheiro, essa margem saiu de 4.000 e foi para 5.187, né? Então eu teria até que alterar aqui. Mas nem vou fazer isso porque só vai diminuir esse valor aqui do prejuízo sobre a margem. Não acho que vai fazer nenhuma diferença. É prejuízo e pronto. Então o que que eu fiz? Uma vez que o BOVA estava aqui, né, no 140 e 41, estava em região de topo, eu entendo isso. Mas como aparentemente ele está aqui numa tendência de alta e poderia continuar subindo aqui, né? No outro dia ele até recuou um pouco, né? Eu fiz isso, operação na quinta, na sexta-feira ele voltou um pouco. Eu preferi fazer o seguinte, eu vi aqui como que eu faria para pegar esse valor aqui, né? Ou seja, quando eu pego aqui que eu recomprei essas calls 150 por 10,60,
a gente vai ter aí pouco mais de R$ 1.500, né, que eu tive que gastar. Então eu tentei montar a estratégia para outubro de forma que eu conseguisse pelo menos fazer uma rolagem aí desse valor, né, desse valor financeiro, tá? É porque como aqui, né, nessa playlist aqui, eu sempre estou aqui registrando se deu lucro ou prejuízo no mês, né? Eu não estou olhando a questão de rolagem, né? Não estou sempre trabalhando com rolagem, se está sendo positivo ou negativo. Aí, ao invés de rolar a call no strike 130, eu subi essa call um pouco aqui para o 134, né? Mantive o strike 134, né? E com isso gerou um caixa interessante. E o restante do valor eu queria para pelo menos recuperar, entre aspas, né? Porque só vai recuperar ao longo, né, do tempo aí. Não é só uma operação que vai recuperar esse prejuízo. Mas pelo menos ali para caixa, né, ficar no 0 a 0, porque senão eu ia ter que colocar dinheiro na operação, né, para não precisar colocar dinheiro na operação. Com essa subida de strike, né, tentando melhorar o delta da operação, eu vendi uma put um pouco ali bem na linha do dinheiro, já um pouquinho acima, né? O papel estava em 140, eu vendi a put no 141 e recebi 2,15, né? E aí, ou seja, para montar essa operação aqui, eu recebi 1.660, né? No dia lá eu tinha olhado, acho que era 1.540, né? Que eu gastei para recomprar as opções que eu estava vendido. E aqui eu fiz essa venda por 1.660. Mas aí lembrando que esse 1.660 ele não vira lucro, né? Esse 1.660 no dia lá eu olhei o máximo que realmente pode chegar a virar lucro, né? Se o BOV ficar parado, R$ 640, algo assim, tá? É porque os strikes aqui, como estão atravessados, né? A call está dentro do dinheiro e essa put aqui está lá acima. Então aqui quando você faz as contas aqui, você já tem uma parte ali que você já tem que devolver para o mercado, né? Esses R$ 7 aí, valor intrínseco, né? Então não tem como esse 1.660 virar tudo de lucro, né? Isso aqui é o Gut Strangle, né? Quando você atravessa os strikes, né? E é muitas vezes o que eu faço quando a operação fica ruim, está boa, eu faço um strangle ou strangle normal, né? Que é vender a put fora do dinheiro, a call fora do dinheiro. Quando está tudo belezinha ali, ou eu vendo um straddle, né, igual era no mês passado, que foi a call e a put, ambas ali no mesmo strike. E quando a coisa começa a ficar ruim, aí muitas vezes eu faço esse good strangle, né, para receber o caixa ali, para não precisar colocar dinheiro na operação e vou tentando carregar a operação. E na expectativa de que o Bova dê uma acalmada de novo, fique ali na região e aí volte a dar lucro, né, na operação. Então aqui eu já falei aí também os strikes que eu vendi, né, pro mês, tá até errado, né, 17/10/2025, né, qual do 134, ou seja, a Bova V41, a Bova J133, e aqui, deixa eu ver, e aqui tem as operações, né, que foram feitas aí, né, ou seja, a recompra das opções aqui, 10,60, 6 centavos, e a venda aí das 150 calls por 8,20, a put por 2,15, né, como estão lançadas lá na planilha. Então, para a operação de outubro, né, quando eu faço as contas aqui, o que a gente tem? Para a operação dar lucro, agora eu preciso que o BOVA fique entre 132,70 e 145,07, né? Quando a gente vai lá para o gráfico, ou seja, eu preciso que ele fique aqui nessa região, né? 132, tá por aqui, e o 145.
Ou seja, se o BOVA subir muito aqui, a gente vai começar a ter problema de novo na call. Se ele resolver cair muito, aí a gente vai ter muito problema na put, né? Então eu preciso que ele fique de preferência entre essa região aqui do 135 e o 140, né? Que ele fique andando aqui de novo de lado, seria o ideal. Mas isso aí não sou eu que determino, né? Em alguns momentos ele fica aí lateral e foi aí os meses passados em que a gente teve lucro, né? Se ele resolver disparar muito aí para um lado, a gente não vai ter lucro nessa operação. Ela é uma operação que você ganha com a passagem do tempo e ao mesmo tempo que o papel fique mais lateral, né? Não tenha muito direcional muito forte. Quando a gente olha o resumo, né, aqui da resultado das operações, né, todos os meses lá, desde quando a gente começou, em outubro de 2024, ou seja, a gente já tem aí 12 meses que a gente está fazendo a operação. É claro que muitas vezes a gente está ajustando, então o que a gente está fazendo hoje não é a mesma coisa de quando a gente fazia lá no início. No início, eu sempre ficava comprando uma call para travar, mas comecei a ver que não fazia tanto sentido, que eu estava gastando um dinheiro ali e muitas vezes ele estava virando pó, né? Essa call lá fora do dinheiro não estava fazendo muito sentido. Parei, né? Comprar essas calls. Como eu expliquei, eu não gosto muito de quando o papel começa a subir e só fazer a rolagem, né? Que eu poderia só rolar o strike 130 do mês de setembro para outubro e ainda estaria recebendo ali uns R$ 2, né? Outra coisa que eu poderia fazer é fazer essa rolagem e diminuir a quantidade. Eu estava recebendo R$ 2, talvez diminuiria ali uns 10 bovas, né? Ao invés de vender 150 para o próximo mês, vender 140. Seria algo também, né? Eu até pensei em fazer isso, mas eu preferi subir o strike, tá? E por que que eu não gosto de manter o strike, né? Porque lá quando eu comecei, vai aqui, acho que lá para o mês de março, maio, lembrando que tem todos os vídeos, né, dessas operações aí no canal. Aqui no mês de março. Eu estava vendido numa call do 120, né? Foi uma operação que deu certo, inclusive. Deixa eu ver, abril, março, fevereiro. Fevereiro eu estava vendido no 118, foi uma operação que não foi muito bem. Abril, eu estava vendido no 124, ou seja, sempre que o BOVA vai subindo, eu vou tentando subir um pouco o strike que eu estou vendido. Se eu tivesse só fazendo a rolagem com a subida, é bem provável que eu iria estar vendido numa call dessa região aqui do 124, do 120, né? E com o BOVA lá já batendo os 140. Então já começaria. Quando fica muito dentro do dinheiro, vai ser uma rolagem que não vai quase dar nada, né? Vai dar uma mixaria, então não vai compensar. Eu prefiro tentar ir subindo esse strike para não deixar muito ITM, né? Tudo bem que aqui do 130 ali pro 140, 140 não estava tão longe, mas sempre que posso eu vou subindo, né? Preferi fazer isso, até porque quando você vende, geralmente quando você vende uma put lá na linha do dinheiro ou um pouco mais acima, aí o mercado parece que sabe, né? É jargão de mercado. Aí sabe que você vendeu uma put onde não deveria, né? Que é lá no topo. Aí ele vem contra. Então pode ser que ele dê uma recuada aí, né? Mas o pessoal sempre tá falando muito de bolsa para cima, então se continuar subindo, né? Essa put que eu vendi mais dentro do dinheiro lá vai virar pó e vai ajudar aí essa call que está vendida lá mais dentro do dinheiro, né? Então esse é um dos motivos que eu sempre que dá, eu vou subindo o strike da call. E aí, como eu ia falando aqui, né, nesse um ano aí, se a gente for olhar a operação friamente, né, com esses resultados mensais, quando a gente, então em 2024 a gente teve aqui R$ 105 de prejuízo, né, foi justamente por causa de uma operação no semanal que eu fui fazer aqui no mês de dezembro, e aí trouxe tudo aqui para o prejuízo em
no ano de 2024. No primeiro semestre de 25, a gente teve um lucro de R$119. E até o mês de setembro, né, a gente está aqui com um lucro de 258. No ano de 2025, tá? Isso aqui é só 2025, a gente está com um lucro de 377. Então, nos 12 meses, né, que eu venho fazendo a operação, se a gente tirar os 377, né, menos os 105 lá de 2024, a gente tem, na verdade, aí R$272 de lucro, né? Então, querendo ou não, eu acho pouco, tá? É um valor muito, muito baixo. Então, acho que eu preciso melhorar ainda essa estratégia, né? Preciso refinar mais, talvez passar a fazer só o strangle, né? E você tentar vender ali a put no delta 16, a call no delta 16. Talvez a maior parte do tempo ela vai dar lucro, né? Talvez seja melhor do que vender o straddle. Então aí depois que encerrar essa do mês de outubro, na verdade foi até um erro meu, porque eu não calculei direito, né? Que agora em setembro já encerraria 12 meses, o que era o plano inicial, que era fazer a operação durante um ano, né? Pra gente ver. Então agora a partir do mês de outubro eu já poderia ter encerrado esse primeiro ciclo e começado do zero aí a estratégia, né? Lembrando que tem as puts lá, né, que eu estou comprado, e que também é algo que, por o ativo estar subindo, né, elas não acrescentaram muito. A única coisa que elas fizeram aqui é que eu tive um gasto para comprar essas puts e agora elas estão bem desvalorizadas, né, porque o ativo subiu. Bem, que se o ativo tivesse acontecido aí uma queda, né, mais forte, elas iriam servir muito, né? Mas o ativo vem subindo, então não sei se fez muito sentido ter tanta put assim, né? Longa e dentro do dinheiro. Talvez poderia ter comprado put ali mesmo, mais na linha do dinheiro e não tão dentro do dinheiro, porque foram mais caras. Tudo bem que elas estão com valor, né? Quando foi compradas lá, estavam com um valor intrínseco menor do que o valor que deveria estar em tela, né? Mas, por exemplo, essa aqui de dezembro tende a fechar aí num valor bem baixo, então eu já preciso até no próximo mês aí pensar em já rolar essa opção, que senão o ativo continuar subindo, ela vai tender a zero, né? Então vai dar prejuízo a essas puts. Então não sei se fez tanto sentido, né? Talvez é melhor só travar com um pozinho ali, já que se tiver com muito medo, né, de uma queda forte, talvez faça mais sentido travar com uma put mais baratinha ali do que dar um valor mais alto aí. Mais que ela foi longa, né? E aí você dilui esse custo por mês. Então tem que fazer essas contas aí também e ver o que compensa. Então o vídeo de hoje acabou ficando bem longo, né? E aí a gente ainda continua aí nessa saga, né? Estamos com a operação aberta para o mês de outubro. E aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui, se o BOVA dá uma parada aí de novo ou se ele vai continuar subindo, né? E aí a gente tem que rever também algumas coisas aí, o que a gente pode fazer. Lembrando que tem a playlist, né, com vídeos aí desde o início, para quem quiser assistir e entender, né, que é algo mais na prática, né, os erros e acertos. E pode deixar nos comentários aí também, né, sugestões. Sei que algumas pessoas já fizeram algumas sugestões, eu acabei não acatando, não fazendo, né. Então talvez agora está no momento de eu até estudar aí, fazer um compilado dessas sugestões e, e voltar aí um pouco, né? Tentar refinar a estratégia. Tudo bem que a gente teve alguns meses aqui, né? De lucro. Mês de agosto, o mês de julho, mês de junho. Foram meses bons, mas foram os meses em que o ativo ficou mais parado, né? Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.